Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Repito outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje vamos falar sobre a Defensoria Pública, sobre a ouvidoria da Defensoria Pública. O meu convidado de hoje é Alderon Costa, que é o ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Alderon. Obrigado, Martim. É uma alegria recebê-lo aqui. E hoje a gente sempre está falando aqui, invariavelmente, no correr dos nossos programas, o tema defensoria surge. E é um tema que eu confesso a você que eu conheço pouco. E não me sinto à vontade de falar de uma instituição que pouco conheço. E o fato de na nossa vida ter cruzado, nos conhecermos, e sabendo que você é ouvidor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a defensoria e ajudasse o pessoal de casa a explicar um pouco como é que funciona e também qual o seu olhar, um olhar de fora, já que você é ouvidor da defensoria, conhece e trabalha, faz parte do seu trabalho. Obrigado, Martim. Acho que, em primeiro lugar, agradeço a possibilidade de falar um pouquinho sobre a ouvidoria da Defensoria Pública. É bom deixar claro que eu não sou defensor, né? Eu sou um ouvidor externo, né? Venho da sociedade civil exatamente para fazer o olhar da sociedade dentro da defensoria. Né? Acho que é deixar isso bem claro. A ouvidoria da defensoria ela é um espaço, vamos dizer assim, são poucos os defensores ouvidores externos que nós temos hoje. Hoje no Brasil somos 9. Né? Indo para 10. Ouvidores da defensoria? Ouvidoria das defensorias de todos os estados. Né? Nós temos hoje 10 estados que têm ouvidorias externas. Né? Ouvidorias que o ouvidor vem dos movimentos sociais, né? Para fazer esse olhar externo dentro da defensoria. Acho que durante o programa a gente vai ter possibilidade de esclarecer melhor esse processo. Em relação à defensoria, eu acho que a defensoria é mais uma política pública, né? Preocupada de democratizar o acesso à justiça. Né? A defensoria ela chega exatamente para possibilitar para aquelas pessoas que não têm recurso, que elas tenham a garantia do mesmo acesso que todos têm, né? De pagar um advogado, de buscar seus direitos no sistema de justiça. Então, acho que é interessante. O processo da defensoria em São Paulo ele é muito específico, porque ela nasce em 2006. Foi mais demorado, né? Embora a Constituição de 88 previsse a criação, demorou bastante tempo. 88, né? 88, que foi 2006, na Constituição. 18 anos, hein? Por aí. E até então era feito pela Procuradoria de Assistência Judiciária. PAJ, né? Ali na Liberdade. Né? Muita gente deve se lembrar disso. Mas em 2006 se conseguiu, né, a partir de uma organização dos movimentos sociais, que o governador implantasse... Foi no governo Alckmin, né? 2006. Foi o Alckmin, 2006 foi implantada a ouvidoria, se eu não me engano, 9 de janeiro, por aí. Né? Acho que foi 9 de janeiro que a gente comemora, inclusive o ano que vem vamos estar comemorando 10 anos de defensoria. Bacana, né? 10 anos. Eu acho que é uma conquista, sem dúvida. Martim, uma conquista de uma política pública muito necessária nesse país. As defensorias públicas, elas são muito importantes em todo o sistema de justiça. Né? Levando em conta, principalmente, Alderon, que há um déficit no país muito grande de direitos. A Constituição Federal vem e outorga 57 categorias novas de direitos e 18 obrigações do Estado. E por isso as pessoas demandam, e tem razão em demandar, porque há um déficit muito grande. E a Defensoria, eu acho que nesse espaço, me parece, ela trabalha nessas franjas e dá atendimento à população de baixa renda. Sim, eu acho que a população tem um critério, né, Rodrigo? É um dos critérios. A gente não pode fixar só no critério econômico, porque a vulnerabilidade ela é muito mais ampla. Claro. Né? A gente estava aqui conversando um pouquinho sobre a questão da violência contra as mulheres. Né? Isso é uma vulnerabilidade que a Defensoria tem que se organizar para defender o direito dessas mulheres. Né? É importante. Né?
a questão da violência policial, né? Outras violências que existem, elas superam a questão econômica. Sem dúvida. Claro que a questão econômica, a linha de corte, ela é importante porque a demanda é muito grande. Né? Se não tivesse demanda tão grande, se a desigualdade desse país não fosse tão imensa, tão grande, nós poderíamos nem ter esse corte, né? Poderia ser um atendimento de quem quer ir na defensoria que vá. Mas isso é uma utopia dentro do Brasil, né? E você lembrou bem uma coisa aqui, quando fala de violência policial, você precisa ter uma instituição. Às vezes aquele advogado, aquela pessoa, não tem uma força institucional para fazer frente a uma corporação como a Polícia Militar, num eventual abuso em tese da polícia, né? E já você como instituição, você tem um corpo político mais forte, né? Eu acho que isso eu acho que é uma reflexão bem interessante que você coloca, que é a força da instituição. Sem dúvida. Né? A Defensoria, ela não é uma pessoa, ela é uma instituição, e uma política pública. Né? E, na verdade, ela precisa ser respeitada, né, dentro desse processo, dentro do sistema de justiça. Né? Eu acho que ela está conquistando o seu espaço, é um processo, é uma criança ainda, né, 10 anos, frente ao Ministério Público, frente a uma magistratura que, né, milenar, pode-se dizer. Pelo menos atravessou 2 milênios. Não, sim. Então, acho que é um processo de fortalecimento e no nosso caso, que nós somos do movimento social, a gente quer uma defensoria forte, uma defensoria realmente que possa ter força quando vai defender o mais pobre. Porque o mais pobre também quer o seu direito, quer a sua dignidade. E ele tem direito a isso. Né? Então, precisa realmente ter uma instituição forte. O que não pode acontecer, e aí é uma preocupação da ouvidoria, é da instituição se fechar e virar as costas para esse pobre, para essa pessoa que precisa. Né? Então, os movimentos sempre vão no Conselho Superior da Defensoria, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas recordo algumas falas, né, das pessoas falando, vocês precisam estar na periferia, vocês precisam amassar barro, o defensor precisa estar pisando no barro. Então é uma preocupação constante dos movimentos de que a defensoria não se feche, né, que as portas da defensoria estejam sempre abertas e todos os usuários e usuárias que vão na defensoria têm a possibilidade de conversar com o defensor, têm a possibilidade de discutir com o defensor o seu caso. Essa é realmente uma busca que a ouvidoria também persegue, né? E a gente defende. Eu sempre tive a percepção, e não sei se estou errado, me corrija se eventualmente estiver errado, que a Defensoria Pública não é um órgão, digamos, meramente técnico de auxílio à população. Mas ela também tem um papel político, porque onde você tem um déficit social de direitos, ela aí entra. E eu acho que esse exemplo que você traz da periferia, esse clamor da periferia esteja aqui conosco, porque é ali na periferia que acontecem as maiores injustiças, ali que se passam as maiores tragédias, milícia, esses problemas todos, e é ali que eu acho, independentemente de outras missões, que a Defensoria, na minha opinião, de leigo, quero frisar, não estou querendo ditar o comportamento, mas me parece que a Defensoria ali deveria estar mais presente do que nunca, porque essa é uma missão, inclusive, constitucional dela. É o que me sugere. A ouvidoria, representando aí, quer dizer, nós não temos... É difícil falar de uma instituição que a gente não conhece. E é difícil também para a ouvidoria falar da instituição defensoria, mas a partir do olhar da ouvidoria é que a defensoria, ela realmente tem esse papel político. E ela não pode ficar só nas causas, né? Ela tem que ir realmente, só nas consequências. Ela tem que ir nas causas, na raiz. Em algum momento, a Defensoria precisa também atingir essas causas, porque senão a gente nunca vai avançar. Né? Acho que a perspectiva de uma transformação social, ela está muito presente na ação dos defensores, na ação da instituição. Né? Desde quando a gente fala que nós precisamos ter muitos cursos de formação em direito, é pensando nisso, empoderar a população dos seus direitos, para que ela também faça a defesa dos seus direitos e cobre, né, de cada nível de governo, de cada instituição, esses direitos. Porque se ficar só na mão da Defensoria, é impossível a Defensoria conquistar todos esses direitos, mesmo junto com a OAB, mesmo junto com o CNBB, mesmo junto com os sindicatos.
Se não tem a população empoderada, nós não vamos mudar esse país. Nós não vamos mudar as estruturas. Né? Aí você tocou um ponto, mas como empoderar essa população? Eu acho que a gente pode empoderar. Eu acho que nós partimos do princípio da acolhida. Acho que o primeiro ponto é você acolher bem essa população. Essa população ela precisa não saber, mas ela precisa sentir que ela tem dignidade e que ela tem direito. A partir do momento que você faz essa acolhida dentro da instituição, seja ela defensoria, seja ela SUS, seja ela SUAS, seja, enfim, uma política pública de acolhida e de dignidade, que o funcionário público ele tenha um outro olhar, haja uma mudança para essa pessoa, que ele não está ali pedindo ajuda, ele está ali buscando um direito. Ele é um cliente, não é? Assim como um cliente chega no seu escritório, o usuário da defensoria, a usuária da defensoria, ela também deve ser atendida assim, com toda a dignidade. Eu acho que esse, para mim, Martins, é o princípio da transformação social. Quando eu começo nessa relação a mudar, eu começo a mudar as estruturas. Claro, isso eu vou empoderando a pessoa e depois eu acho que vem cursos, vem encontros, vem a conquista do direito. A pessoa chegar, não, eu consegui conquistar meu direito. Não é? É muito importante isso. Isso vai empoderando, vai mostrando que é possível. Claro que só isso não basta. Né? O fortalecimento dos movimentos sociais, né? As causas coletivas, tudo isso acho que vai colaborar, né? Num processo de mudança estrutural da sociedade. É uma colaboração, ela não é só... A defensoria não pode pensar que, a partir das suas ações, vai transformar a sociedade, mas ela pode ser o diferencial. Sem dúvida. Eu acho que, isoladamente, ninguém transforma a sociedade. Sim. Eu acho que é um órgão importante e tem uma ação transformadora de interferência na realidade e ela tem, eu acho que nesses 10 últimos anos, prestado excelentes serviços ou bons ou relevantes serviços à sociedade. Sim. Eu vou interromper por aqui e volto já já. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e passa pelo telefone. TV Aberta São Paulo,
a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos ao vivo, estamos de volta ao programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. No intervalo chegou uma pergunta aqui, que é do nosso espectador, é o Jaime é do Jardim Bom Filhole. Ele faz uma pergunta, ixi, até apaguei aqui a pergunta. Eu sempre faço isso. Ah, meu Deus do céu, agora tem que achar que é a pergunta. Ah, que está aqui, achei. Ele faz uma pergunta tipicamente de advogado, vou fazer a pergunta e... Ele pergunta em que medida o novo Código de Processo Civil, sancionado dia 16, poderá facilitar o trâmite jurídico de quem recorre à Defensoria Pública. A propósito, qual a sua posição sobre um espaço maior para o Centro de Conciliação? Eu vou deixar essa pergunta para você responder. Você que é o advogado aqui. Bom, o ouvidor, ele não é um advogado, né? Eu sou do movimento social, sou formado em jornalismo. Né? Isso é de propósito, porque nós entendemos que a ouvidoria ela tem que ter um olhar externo, né? Um olhar não do operador do direito, mas um olhar da sociedade civil dentro da defensoria. Inclusive para ter a isenção de poder questionar, de poder entender o usuário e a usuária da defensoria na perspectiva dele, né? Então, nós, na ouvidoria, nós não damos nenhuma orientação jurídica, né? Quem dá orientação jurídica na defensoria é o defensor público, né? Aí é preciso agendar, fazer o agendamento para poder ter a possibilidade de ter essa orientação junto a um defensor público. A ouvidoria não dá orientação jurídica. Eu vou evitar de responder essa questão aqui, porque pergunto do seu ponto de vista da defensoria, qual a opinião dela. Como não sou defensor, e não conheço a instituição, não me sinto habilitado a dar uma resposta aqui. Sob o ponto de vista da advocacia, todos nós apoiamos o Centro de Conciliação, queremos uma justiça mais rápida e efetiva, porque justiça que tarda não é justiça. Agora, eu queria que você deixasse um pouco mais claro para a gente a função da ouvidoria, esse olhar da ouvidoria. E qual é o processo que você... Me explica, como é que se torna ouvidor? Qual é a função da ouvidoria? Vamos bater um papo sobre isso? Muito bom, acho que a sua pergunta é muito boa. O ouvidor da defensoria, ele foi pensado a partir de uma experiência muito interessante em São Paulo, que é o da ouvidoria das polícias que nós temos aqui em São Paulo. É a primeira ouvidoria externa, né? A primeira ouvidoria onde o ouvidor ele não pertence à carreira de polícia. Não está dentro do quadro. Ele não está dentro do quadro, né? E foi pensado uma estrutura de eleição, né? Então, o ouvidor da defensoria ele é eleito por 2 anos, podendo ser reeleito por mais 2, somente. Só pode ser, no máximo, por 4 anos. Quem elege o ouvidor, né, é a sociedade civil ligada atualmente aos movimentos de direitos humanos. Nós temos em São Paulo o CONDEP, que é o Conselho da Pessoa e Direitos Humanos, né? Ele, vamos dizer assim, é o principal centro que congrega as organizações, os movimentos sociais. O OAB tem assento lá. Tem a OAB tem, a Secretaria de Justiça tem, né? Mas a sociedade civil tem 6 conselheiros, né, da sociedade civil, além de todas essas outras representações. Mas o colégio de organizações sociais hoje chega a 150, mais ou menos, movimentos sociais e organizações que estão ligadas a esse conselho. É feita toda uma estrutura para se eleger. Tem audiência pública, apresenta-se um projeto para ser o ouvidor, depois tem a eleição, né? Na eleição, o CONDEP elege 3 candidatos. Eu vou resumir bem o processo, porque é meio longo. Elege 3 candidatos que se inscreveram. A inscrição é pessoal, né? Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia... Ligado a um movimento social, tendo uma correspondência com algum movimento social. A preocupação é que tem um compromisso social. Claro. Né? Essa é a preocupação. Tá? Então,
se elege 3. Depois dessa eleição de 3, vai para o Conselho Superior, que é o órgão máximo da Defensoria, né? E esse órgão máximo da Defensoria, então, vai eleger, né, desses 3, um que vai ser o ouvidor, né? Eu acho que o processo eleitoral é esse, assim, resumidamente. Entendi. Tá? Nesse processo, a ideia, inclusive, é ter uma transparência total. É publicado em diário oficial, todo mundo fica sabendo, não é nada fechado. As audiências públicas, já o nome já diz, ela é pública, aberta. Hoje nós contamos, inclusive, com a transmissão via internet, né, dessas audiências. Hoje já conseguimos fazer isso. E acho que isso é a grande preocupação da ouvidoria. Ela começa já no seu processo, que é a transparência e a participação. São 2 conceitos assim, muito importantes. E a outra pergunta que você me fez, o que a ouvidoria faz? Né? Antes da gente aí, claro, que é uma pergunta, chegaram 2 perguntas, não sei se você vai poder responder. Assim, vamos lá. Não é poder responder, não sei se você tem esses dados na mão, mas é a pergunta do espectador de casa. Primeiro é Helena de Pinheiros. Ela pergunta o seguinte: quanto o governo do estado disponibiliza por ano para a verba da Defensoria? Você sabe? Helena, eu vou te falar. Até hoje, inclusive, eu dei uma olhadinha nesse orçamento, mas o número exato eu não saberia te falar. Né? Isso a gente pode passar depois para você, a gente pega o e-mail e podemos encaminhar, sem problema nenhum. Helena, se você enviar o e-mail para nós... Mas assim, na cabeça eu não tenho. Se você enviar, ele pode depois passar para você. E o Pedro de Interlagos também veio com uma pergunta. Por que o trabalho da Defensoria Pública não é divulgado pela TV Justiça, órgão subordinado ao STF? Olha, é uma boa pergunta. Essa pergunta, um dia aqui o Martim vai trazer o defensor-geral, vai trazer alguém da Defensoria e eles vão responder. Está convidado, já está convidado. Não, mas acho que é importante essa pergunta, porque assim, hoje nós temos uma preocupação, porque a Defensoria ela está sendo construída. Né? Não vou aqui também fazer um palanque, né? É bom a gente colocar os limites também. Claro. A Defensoria ela é muito pequena hoje para a demanda que se tem na cidade de São Paulo. Né? É uma preocupação. Né? Por outro lado, nós temos a preocupação também de divulgar. Né? Agora, também divulgar sem ter estrutura, eu acho uma irresponsabilidade. Né? Hoje, o atendimento da Defensoria, só na triagem de São Paulo, são mais ou menos 600 pessoas. Né? Por dia? Por dia. Muita coisa, hein? É muita coisa. Tem pouco defensor, são 700 defensores, 716 defensores hoje para o estado inteiro. A Defensoria está na cidade de São Paulo, ela só tem um local de atendimento? Tem vários? Desculpa. Não, hoje a Defensoria tem acho que mais de 60 unidades no estado de São Paulo. E na cidade? Na cidade de São Paulo, eu sei lá, mais olha, eu diria para você uns mais de 30. Bom, já mais de 30. Está bem espalhado. Na cidade e na metrópole, né? Tem bastante capilaridade. Tem bastante. Só que no centro nós temos na Liberdade, na Boa Vista, Barra Funda, o Brás. Então já tem bastante unidade. São Miguel, Santana, é bom saber essa tem. informação, não só para mim, mas para o pessoal que está nos acompanhando aí, porque me perguntam e invariavelmente eu não sei responder, mas foi até bom. No site da Defensoria tem muito claro isso, né? O www.defensoria.sp.gov.br se encontra todas essas informações. Né? Ok, voltando ao nosso tema de hoje, que é a ouvidoria, qual é a função da ouvidoria ou do ouvidor? Ouvir. Escutar. Escutar, né? Mas é um escutar qualificado, atento. Engajado. Né? Engajado. E hoje nós temos um conceito, Martim, que é o conceito de manifestação. Né? A ouvidoria recebe manifestações. Né? As pessoas vão até a ouvidoria, elas vão para fazer reclamação, elogios, né? Ela pode fazer críticas, né? E ela pode também fazer sugestões. Né? Dentro vamos dizer assim, dessas possibilidades, nós temos alguns canais, né? Que é o e-mail, carta, telefone, a presença. Né? Na presença, a ouvidoria tem a função, assim, a filosofia da ouvidoria é escutar todos. É tanto que a maioria das manifestações que a ouvidoria da Defensoria recebe são manifestações relacionadas a outros órgãos, a DPU, a Justiça, né? Enfim, a Polícia, e que nós recebemos, essa é a nossa filosofia, acolhemos isso e encaminhamos. Né? E, claro,
tem também as manifestações internas da Defensoria, desde reclamações do telefone, do 0800, reclamações de um defensor, de um estagiário, de um segurança. E tudo isso é feito, né? É registrado, tem todo um padrão de registro, é comunicado à pessoa que foi reclamada, ela também tem o direito de dar a versão dela e fazemos aí esse caminho, né? E sempre preocupados em dar uma devolutiva para o manifestante, para o usuário e para a usuária da Defensoria. Essa é uma preocupação nossa de sempre dar o retorno, né? Seja ele positivo, seja ele negativo, né? Tem uma pergunta aqui da Lorena, do centro de São Paulo, ela pergunta: por que São Paulo foi o penúltimo estado a montar a Defensoria Pública? Olha, eu acredito muito na questão política, viu? Eu acho que é uma questão política. Porque é uma decisão forte de governo, né? Tem uma questão de orçamento, né? Não é pouco dinheiro, né? A estrutura, ela tem que ser, inclusive ela precisa ainda ser melhorada, né? É um dos problemas que nós temos na Defensoria hoje, que a ouvidoria tem acompanhado, é a estrutura, né? Os prédios adequados, com acessibilidade, e realmente tem se feito um esforço muito grande para se adequar a tudo isso. Então, eu acho que a questão política, ela está por trás disso, né, dessa decisão. E é tanto que a decisão só aconteceu porque houve uma pressão muito forte dos movimentos sociais. Senão, nós estaríamos hoje ainda com PAJ. Não que a PAJ é ruim, é que a PAJ ela não tinha estrutura e ela não tem as prerrogativas que hoje a Defensoria tem. Ele não estava vocacionado. Ele não estava vocacionado, né? Acho que a Defensoria, o defensor público, ele tem uma vocação, ele tem essa já incumbência, né, de defender os mais pobres. E como política pública, e não como caridade. Volto a dizer isso. Não é caridade, não. E como opção, né? E como opção, claro. Se você vai defender os desvalidos, é uma opção política que a pessoa faz. Com certeza. Tem que ter essa decisão, porque senão você realmente não consegue. Você não consegue realizar o papel na sua totalidade da Defensoria, né? Nós estamos com 2 minutos finais, não sei se dá para responder isso. Eu vou fazer uma perguntinha rápida. Claro. Se não der, a gente guarda para o próximo bloco. Você falou de estrutura, que a Defensoria está precisando de estrutura. E a ouvidoria tem estrutura? Olha, é garantido por lei, né? A ouvidoria é importante falar isso. Eu sei que o tempo é curto, mas a gente vai para outro bloco. A gente vai voltar depois no outro bloco. O importante é que a Defensoria, a ouvidoria, ela foi criada por lei, né? E na lei, a Defensoria tem por obrigação de manter uma estrutura adequada para a ouvidoria. Tá. Eu vou te interromper por aqui, a gente pega no outro bloco e desenvolve esse tema melhor. Maravilha. Continue conosco aí, estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo.
Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e passa pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. No bloco anterior nós falávamos sobre a estrutura da ouvidoria. Você começou a falar e eu te cortei. Então vou começar tudo outra vez, porque o pessoal está de casa acompanhar nosso raciocínio. Não, é importante, eu estava destacando que a ouvidoria ela foi criada por lei, né? Ela tem toda uma estrutura legal, né, que garante ao ouvidor, né, uma estrutura de trabalho. Né? Então, hoje nós temos na Defensoria uma equipe de trabalho. Né? Claro que sempre a gente precisa de mais recursos humanos, mais computadores, mais salas, mais unidades. A nossa ouvidoria tem um grande desafio porque o Estado é muito grande. Né? Nós não conseguimos ainda atingir, por exemplo, a unidade da infância e adolescência, que é um desejo muito grande. E é uma temática muito... E também as unidades do interior. Hoje nós temos uma estrutura que foi também pensada inicialmente, que é a estrutura de subouvidores, né, que não é o ideal. Né? Nós defendemos que também nas unidades do interior e outras unidades da Defensoria esteja lá a ouvidoria com o olhar da sociedade civil, não o olhar da Defensoria. O subouvidor é um defensor que pode se candidatar a ser o ouvidor daquela unidade. Ele está sempre reportado ao ouvidor, né? Ele não substitui o ouvidor, mas ele, naquela unidade, ele faz o atendimento das reclamações, das manifestações, né? Mas não é o ideal. O ideal é que a ouvidoria ela possa abranger o Estado inteiro, e esse é o nosso desejo. Né? E aí eu aproveito até para completar, que acho que é importante dizer, que na estrutura da ouvidoria nós temos a equipe de trabalho, que é paga pela Defensoria, são servidores e comissionados, né? Temos praticamente meio andar na Liberdade. Na triagem da Boa Vista 150, nós funcionamos todo dia também, e no Fórum Criminal nós atendemos 2 dias na semana, por falta de recursos humanos. Mas já há um pedido já na Defensoria Geral para aumentar esse quadro, para a gente poder avançar nos outros estados. E nós contamos com 22 conselheiros da ouvidoria. Né? Isso é muito importante, porque eu acho que esse quadro de conselheiros, o Conselho Consultivo da Ouvidoria, ele é composto por esses 22 conselheiros que são indicados pelo ouvidor. É isso que eu ia perguntar, oriundos da onde? Eles são, o ouvidor indica para, vamos dizer assim, são um grupo que ajuda o ouvidor, controla o ouvidor, né? Diz, olha, a ouvidoria tem que andar por aqui, olha, o olhar da ouvidoria precisa ficar mais atento aqui. Então, quando eles são escolhidos, a gente olha a diversidade dos movimentos, a diversidade de profissionais, né? Então nós temos pesquisador, tem sociólogo, tem pessoal do movimento, tem usuário da Defensoria. Então a gente compõe um grupo que realmente possa ajudar o ouvidor a olhar mais atento o todo da Defensoria. Então, esse grupo de conselheiros, eles também compõem,
né, essa estrutura da ouvidoria. Eles são muito importantes, né? Tem casos, por exemplo, que a gente tem que distribuir consultas, né? Um dos casos, se você me permite, por exemplo, acho que o Conselho Consultivo teve um papel muito importante na implantação agora, no próximo concurso da Defensoria, das cotas raciais. É isso, né, que eu ia te perguntar. Você falou sobre diversidade. Qual é esse tema dentro da Defensoria das cotas? Então, esse tema, ele já tinha, não é nessa gestão, ele já vem sendo trabalhado na sociedade como um todo, portanto, dentro da Defensoria também. E no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, nós conseguimos avançar nesse debate, né? Avançar na possibilidade da Defensoria ter também um quadro de pessoas negras, indígenas e pardas dentro da Defensoria. É uma coisa que me chamou muita atenção nos debates que nós tivemos no Conselho Superior, foi sempre aquela visão do movimento negro que chegava e falava, olha, não estou me vendo nesse conselho. Esse conselho é um conselho de brancos. Eu não me vejo na Defensoria, porque eu chego, o defensor é branco, ou a defensora é branca. Não tem defensora negra, tem poucas, né? Se não me engano, 3 ou 4, 2. Bom, o número é mínimo, não passa de 4 defensoras negras. Ou você olha no quadro da Defensoria e você vê. Então, é importante essa representação racial dentro da Defensoria? Claro, porque é importante também a identificação, né, das pessoas que procuram a Defensoria. Isso acho que vai fortalecer a Defensoria, né? Então, a partir do próximo concurso, né, já foi aprovado pelo Conselho Superior, de que vai ter cotas, 20% do concurso vão ser reservados para negros, pardos e indígenas. E existe resistência a isso? Com certeza, com certeza. A resistência a toda mudança, ela existe. E na Defensoria também. Não seria diferente. Não seria diferente. Não foi fácil, né, conseguir que a Defensoria realmente tivesse as cotas, né, mas com a participação do movimento, né, o movimento foi imprescindível nesse espaço, né? O Conselho da Ouvidoria também, os núcleos da Defensoria, a Defensoria tem os núcleos especializados, os núcleos trabalharam muito também para que realmente isso acontecesse, porque, na verdade, isso só vai fortalecer a Defensoria, né? Assim como vai fortalecer, hoje nós tivemos a boa notícia, né? Você estava lá, que na Justiça também está se trabalhando para que se tenha cotas também, né? Isso vai ser muito importante, porque é a cara do Brasil. Aqui no Brasil, só o sistema de cota vai poder resolver esse imenso fosso social. A gente vive um verdadeiro sistema de castas. Ontem eu fui ao shopping, eu tenho feito isso, eu tenho ido a shopping, os mais variados possíveis. Eu fui ontem a um shopping, num lugar vamos dizer, de uma classe econômica mais privilegiada. Eu não vi uma pessoa parda, negra, afrodescendente, no shopping como consumidor. Vi como segurança, manobrista, mas não vi. Já no shopping, quando você vai num shopping mais à periferia, mais deslocado do centro, você percebe. Então, essa população, a gente vive um autêntico sistema de castas aqui, onde não se cruzam. E quando a periferia vem para o centro, ela vem para trabalhar. A gente vive uma autêntica geografia da exclusão aqui em São Paulo. E isso não é São Paulo, é Brasil. Então, o sistema de cotas ele tem que ser colocado, tem que entrar, não é possível isso. Um país que tem milhões, a maioria da população, ou uma expressiva parcela da população é afrodescendente, e você vê a Justiça, por exemplo, você só vê brancos. Sim, eu acho que nós estávamos falando de transformação social, eu acho que a Defensoria, com essa atitude, ela está sendo coerente com aquilo que ela defende. Eu acho que não está fazendo nada mais do que realmente fazer o seu papel. O seu papel realmente de possibilitar, vamos dizer assim, simbolicamente, porque ainda é simbólico, claro, não é o ideal. O ideal é que nós tivéssemos uma educação que possibilitasse a democracia, trabalho, né, inclusive a inclusão das mulheres e tudo mais. Então, mas nós sabemos que nós estamos numa sociedade que segrega, né, que exclui. E é pior, e aqui no Brasil se torna pior isso, que a segregação não decorre de lei. Não é que nem nos Estados Unidos que havia, quando houve, né,
e ainda tem sequelas até hoje, era devido à lei. Não era que nem na África do Sul, o apartheid. Aqui no Brasil é uma coisa, é hipocrisia social. E é curioso quando pessoas clamam, precisa ter cota para negros na faculdade. Não, isso é um absurdo, isso é racialismo. Não é. As pessoas mais pobres da população que ajudaram a construir esse país vão continuar eternamente mais pobres porque não se veem incluídas. Sim. E a defensoria, seja qualquer órgão público deve, e as faculdades públicas, escolas públicas, deve ter cota para essas pessoas. O Conselho Superior aprovou, né? E a semana passada nós tivemos a boa notícia de que também os servidores, no concurso para servidores, também, por um ato do Defensor-Geral, vai ter cotas também, direito a cotas. Então, acho que nós estamos caminhando, acho que é um avanço. Né? Assim como na Defensoria é um avanço, alguns mecanismos de participação. Não quero aqui ficar puxando a sardinha, mas é importante a gente destacar aquilo que é bom. Claro. Né? Eu acho que uma das questões importantes na Defensoria é a possibilidade da participação social. Né? Nós temos o Conselho Superior que se reúne toda sexta-feira lá na Boa Vista 200. Né? Toda sexta-feira eu participo como ouvidor, eu sou membro do Conselho, né? Eu não voto, mas eu tenho palavra e posso discutir as coisas, né? Participo do Conselho. E nós temos um espaço que nós chamamos de momento aberto. Né? Acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo, guardar isso. Esse momento aberto é um espaço da sociedade civil. O cidadão pode chegar lá às 9h15 da manhã e falar, olha, eu gostaria de falar para o Conselho hoje. Ele tem direito a 5 minutos. Claro, se tem muita gente, há uma composição para diminuir o tempo, isso é negociável. Agora, mas não houve nenhum momento que houve isso. Sempre tem direito aos 5 minutos. E é muito importante porque o cidadão pode chegar lá e falar do seu problema, da sua questão. Eu te pergunto, qual o serviço público que tem dá essa possibilidade? Que eu conheço nenhum. Não, e assim, é uma possibilidade que eu chego lá, eu posso falar e não vou ser cortado, porque eu estou garantido na lei, é um espaço garantido. Olha, né? Isso é muito importante. O que eu vi próximo a isso foram algumas audiências públicas por ocasião de plano diretor que eu via, fingia-se que eu ouvia, isso que era verdade. As subprefeituras chamavam para fazer o plano diretor, na gestão Marta, estou localizando até bem para não fazer injustiça com nenhum prefeito. As pessoas iam lá, falavam uma coisa, fingia-se que eu via, mas o resultado concreto vinha completamente diferente, né? E que gerou muita frustração na participação popular isso. Então é bom a quem está nos assistindo guardar esse nome, Momento Aberto. Momento Aberto, Momento Aberto toda sexta-feira. A partir das 9h15 teria que chegar para fazer a inscrição. Na Rua Boa Vista 200. Na Boa Vista 200. E qual o tema que se fala nesse momento da palavra aberta? Que a população, vamos... Olha, eu acho que tem, por exemplo, a defesa das cotas foi feita nesse momento aberto. Questões, às vezes tem uma questão lá no seu bairro, você acha que a Defensoria poderia colaborar, você tem o direito de ir lá falar, né? Você tem, inclusive, a possibilidade de dizer, olha, eu vim aqui hoje reclamar que eu fui na unidade tal, não me atenderam, também tem a possibilidade. Nós incentivamos para que a população se empodere desse espaço, que ela perca o medo, né? E que a gente conquiste outros espaços no Ministério Público, no tribunal lá na magistratura, por que não? Porque claro. O presidente hoje do TJ não tem um dia, um espaço que ele vá ouvir a população, que ele possa... ficar de cara a cara com a população para dizer, olha, a justiça precisa melhorar aqui, ela precisa atender nessa região. Então o pessoal vai lá na Defensoria e fala isso, fala, olha, a questão, nós queremos que a Defensoria implante, sei lá, uma tutela coletiva, né? Ou que tenha, vamos dizer assim, defensores em tal região. Isso esse momento é para isso. Ok, eu vou encerrar esse bloco por aqui, já voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa, estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo,
a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. E chegou uma pergunta aqui. É uma pergunta interessante, da Glaucia de Santana. Não é diretamente, pergunta. O senhor teria, não é exatamente ligado à defensoria, mas é uma pergunta interessante. Vamos ver. Vamos lá. O senhor teria informação se nos Estados Unidos há cotas raciais para ingresso em universidades, que aliás estão entre as mais importantes do mundo? Não, não tenho. Não tenho. Lá tem cota, lá tem sistema de cota. Aquela moça, a Condoleezza Rice, por exemplo, ela é uma estudante excelente, entrou no sistema de cotas lá, mas eu não sei como funciona. Eu também, realmente, eu desconheço como funciona, mas eu sei que tem um sistema de inclusão social propositivo que o Lincoln, não Lincoln, oh meu Deus do céu, eu já me confundi. Abraham Lincoln. Não é Abraham Lincoln, não. É o que sucedeu ao Kennedy, que é o Lyndon Johnson. Ele estabeleceu, quando teve todos aqueles problemas, foi estabelecida uma política de inclusão, de políticas afirmativas. É uma política inicial, não é de inclusão. Ela não é a política. Né? Eu acho que a grande política é a gente conseguir uma transformação social, né? Onde realmente as oportunidades sejam iguais para todos, né? Esse ano, por exemplo, só para fazer um destaque aqui, a OAB, esse ano foi aprovado no Conselho Federal, nós temos as entidades estaduais e tem um Conselho Federal que rege todas, como fosse um Senado nosso, vamos chamar assim, só para fazer um paralelo. E esse ano foi aprovada uma determinação que tem que ser observada, que a próxima gestão, seja ela qual for, quem ganhar, vai ter eleições no final do ano para todo o Brasil, 30% obrigatoriamente tem que ser composta por advogadas mulheres. Nós temos hoje nós temos mais ou menos, eu estou falando de cabeça, um universo de 160 conselheiros, nós devemos ter 15 a 20
colegas, mulheres, que são conselheiras. Vai nos obrigar a 60, 50 e poucos. Então, hoje você viu lá a audiência pública do Conselho Nacional e do Ministério Público, tinha uma mulher. Uma mulher que foi... Com, acho que 12 homens. E que foi importada, né? Ela não era exatamente, era um estranho no ninho, que ela foi importada da Você veja que a desigualdade não é só racial. Não, é de gênero também. De gênero é muito importante. Está avançando, acho que já avançamos bastante, mas ainda, hoje, para mim, foi um grande exemplo. Aquela imagem, né, na mesa lá, só homens, e a gente... E só tinha um afrodescendente lá também. Sim. Acho que tudo isso a gente começa hoje a perceber. Né? E acho que com o tempo isso tem que mudar. E o que é interessante é o seguinte, a grande contradição daquele momento que a gente vivia, é o seguinte, era o momento das mães de maio, ou seja, de mulheres, só havia homem na mesa, uma só mulher, e em geral, os filhos daquelas senhoras eram pretos, pobres, periféricos, jovens, né? E só havia um elemento afrodescendente lá. Então, isso demonstra mais ou menos, por maior que tenha sido a boa vontade daquela plenária, e havia boa vontade... Claro, não estamos tirando isso. Né? Mas o fato é que a representação dessa população é minoritária. É importante dizer que é uma audiência pública super importante. Acho que as pessoas que estavam lá muito sérias, muito comprometidas, acho que ninguém está querendo tirar isso. Acho que é importante a gente de forma alguma, deixar claro isso. A única questão que chama atenção é essa questão que não são eles os culpados, mas a gente tem que, eu acho que nós somos responsáveis de pensar isso simbolicamente, porque o simbólico também é muito importante. Sem dúvida. Não, eles são, de fato ali, por exemplo, o doutor Márcio Rosa, já esteve aqui várias vezes nesse programa, ele é um homem sério, conheci ele pessoalmente. E ele é um preocupado e não abriria a sede do Ministério Público se o assunto fosse relevante. Mas o fato é que, simbolicamente, é a representação do poder na sociedade brasileira. Sim. Essa é a reflexão, independente da boa vontade de haver boa vontade, da capacidade... É o simbolismo do shopping. O simbolismo do shopping. Se você vai no shopping, quem é que está fazendo compra, quem é que está limpando, é só você observar. Parecia que você estava no shopping, falando assim, parecia que você estava num lugar europeu, assim, numa Europa, não era ali. Agora, quais são, você disse, uma forma importante de participação, ou seja, através dessas audiências que tem toda sexta-feira. Mas supondo que as pessoas, às vezes, não podem por ter uma agenda, ter trabalho, não pode sair do trabalho, há outras formas, há outros canais de participação dentro da Defensoria? Claro, acho que tem. Bom, a ouvidoria é um dos canais, é um mecanismo de participação. Você pode acessar a ouvidoria por aqueles meios que eu já coloquei, que é o e-mail, Você pode deixar seu e-mail? Falar claro, é ouvidoria@defensoria.sp.gov.br. Repete outra vez. ouvidoria@defensoria.sp de São Paulo.gov.br. Esse é um dos canais que você pode, já está aí no vídeo, né? Você pode acessar. Um outro mecanismo de participação que vai começar agora em agosto, que é muito importante também a população se empoderar dele, que é as conferências. Primeiro nós temos as pré-conferências que acontecem nas regionais do Estado. Né? Então, a Defensoria abre, né, espaços para que a população, os movimentos sociais, participem dessas conferências, trazendo propostas, trazendo solicitações, enfim. Há um debate intenso nesse segundo semestre, dentro da Defensoria. Então, é feita essas pré-conferências e em novembro nós temos a conferência estadual. Das pré-conferências são eleitos os delegados que vêm para a conferência estadual. E o que se faz com essas conferências? Então, das deliberações aprovadas na conferência estadual, a administração da Defensoria ela precisa apresentar um projeto de gestão, né, no próximo ano, englobando as propostas aprovadas na Defensoria. Né? Então, não são propostas que vão ficar no papel. Né? Na verdade, inclusive, nós estamos aprimorando e queremos aprimorar mais para que as deliberações da conferência efetivamente se tornem uma política pública dentro da Defensoria. Né? Então, claro, hoje nós temos aí um dos desmotivadores da participação nessas conferências é que muitas propostas não foram efetivadas. Mas eu acho que não é por isso que nós temos que desanimar, muito pelo contrário. Eu acho que o movimento, as pessoas, a sociedade civil como um todo tem que se fazer muito forte
dentro dessas pré-conferências. Então, quem está nos ouvindo, nos assistindo, é importante se empoderar. Se você mora perto de uma unidade da Defensoria, vá lá que a gente vai estar falando. No site da Defensoria vai ter toda a programação, as datas, locais de reunião, não é que todos podem participar. São espaços da pré-conferência, são abertos. Claro que a estadual depende da indicação de ser delegado. Alderon, a gente está nos minutos finais, eu estou com 2 minutos finais aí, eu gostaria de ouvir suas considerações. Olha, eu acho que, primeiro, é dizer para a sociedade civil que é importante a sociedade estar junto nesse processo de controle social. A ouvidoria é um dos mecanismos de controle social do poder público, né, para que o serviço público ele cada vez mais melhore e ele seja visto como um direito, né? Acho que é um direito da população ter um serviço de qualidade, ele ser bem atendido, né? E se ele não for, ele tem que cobrar seus direitos. Acho que é importante, é isso que esses mecanismos de participação nos provoca, né? De que nós temos direito a ter direito. Acho que isso é importante. É isso aí. Alderon, eu agradeço você, a sua presença, parabenizo pelo excelente trabalho que você está levando em frente à ouvidoria. Esse espaço aqui, o espaço do programa está aberto a você, volte tantas e quantas vezes você quiser, você é um amigo da casa, muito obrigado. E vou me despedindo por aqui e aguardo vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.